Hoje, vamos recapitular o filme chamado O Mestre dos Desejos. Num tempo muito distante, Deus soprou vida para o universo, e a luz deu vida aos anjos, e a terra deu a luz aos homens, e o fogo deu a luz aos Jinn, criaturas condenadas a morarem no vazio entre os mundos. Aquele que acordar um Jinn tem direito a 3 desejos. Depois de atender o terceiro, as legiões pagãs do Jinn serão libertadas na terra. Tema só uma coisa em tudo o que existe: tema os Jinn. Em 1127, na Pérsia, um desses Jinn pede ao imperador persa que fizesse seu segundo desejo. Quando o imperador deseja ver maravilhas, o Jinn usa seus poderes para torturar e mutilar pessoas no palácio. Antes que o imperador possa fazer seu terceiro desejo, Zoroastro, um feiticeiro, interrompe e afirma que após o terceiro desejo concedido, um portal se abrirá entre os mundos e a raça maligna dos Jinn poderá viver na Terra. O feiticeiro então revela uma opala de fogo, que puxa o Jinn para dentro e o prende. Na América atual, Raymond Beaumont supervisiona os trabalhadores enquanto eles baixam uma caixa contendo uma estátua antiga de Ahura Mazda de um navio. O trabalhador Torelli, que está abaixando a caixa, está bêbado e acidentalmente a deixa cair do guindaste, matando o assistente de Beaumont e destruindo a estátua. Um estivador encontra a opala de fogo nos escombros, rouba-a e depois penhora. Eventualmente, a joia chega a Regal Auctioneers, onde Nick Merritt instrui a avaliadora Alexandra Amberson a examiná-la. Seus exames da joia despertam o Jinn. Pensando ter visto algo dentro da joia, Alexandra a deixa com seu melhor amigo e colega Josh Eichmann para a análise. Mais tarde, enquanto ele coleta dados, os reflexos da luz fazem a gema explodir e o Jinn é libertado. O laboratório é destruído e o Jinn concede a Josh o desejo de aliviá-lo de sua dor física. Depois que Josh concorda, ele grita em agonia enquanto o Jinn rouba sua essência de vida. Alexandra tem uma visão da situação difícil de Josh enquanto tenta ligar para ele. Ela só consegue chorar ao ver Josh morrer lentamente enquanto o corpo do Jinn se transforma na sua forma original. Antes de sair do laboratório, o Jinn pega os pedaços quebrados da opala de fogo. Quando Alexandra chega, ela fica perturbada ao ver Josh em um saco para cadáveres. O detetive Nathanson pergunta a ela no que Josh estava trabalhando. Então ela diz que ele estava analisando uma joia para ela. Em algum lugar da cidade, um morador de rua espera do lado de fora de uma farmácia para pedir alguns trocados aos clientes. O farmacêutico sai da loja para repreendê-lo. Então o morador de rua grita com raiva seu desejo de que o farmacêutico morra de maneira horrível. O Jinn o ouve e pergunta ao homem se ele está disposto a perder sua alma para concretizar seu desejo. O homem diz que trocaria sua alma por muito menos e diz ao Jinn que gostaria que o farmacêutico morresse de câncer. Dentro da loja, o farmacêutico desmaia repentinamente e caroços começam a aparecer em sua pele. Alexandra vê o incidente em sua mente enquanto Nathanson a questiona. Depois que o farmacêutico morre, o Jinn pergunta ao morador de rua se valeu a pena. O homem foge aterrorizado ao ver o rosto do Jinn. Corra, inseto. Corra e conte aos outros o que você desejou. Mas diga rápido, enquanto ainda tem alma. Enquanto Alexandra medita sobre a morte de Josh em casa, sua irmã Shannon garante que não foi culpa dela. Alexandra insiste que ela teve algo a ver com isso porque havia algo estranho com a opala de fogo. Shannon se oferece para entrar em contato com o psiquiatra de Alexandra, porque ela acha que sua irmã está imaginando coisas como costumava fazer depois de não conseguir salvar seus pais de um incêndio. Shannon teme que sua irmã tenha o mesmo pesadelo que teve daquela vez. Então ela ressalta que Alexandra a salvou do incêndio, e não foi culpa dela não ter conseguido salvar seus pais também. Alexandra afirma que as coisas que ela está vivenciando agora não são nada parecidas com as da última vez. Então ela promete descobrir o que realmente aconteceu com Josh. No dia seguinte, Alexandra rastreia o homem que penhorou a opala de fogo e descobre que ela veio da estátua de Beaumont. Ela pergunta a Beaumont se a estátua Ahura Mazda tinha alguma pedra preciosa. Ele informa que não e mostra a ela as outras estátuas dos outros deuses que possui. Alexandra pergunta se a divindade era do bem. Beaumont informa que provavelmente sim. Ele diz que tem uma professora de folclore chamada Wendy Derleth que pode lhe contar mais sobre isso. Enquanto isso, o Jinn dirige-se ao necrotério de uma universidade com o intuito de roubar o rosto de um homem, porém é interrompido por um estudante que se horroriza com sua aparência. O Jinn supõe que não era o que o estudante desejava ver. O estudante afirma que sim.
O Jin então usa seus poderes para fechar as pálpebras dele. Depois de usar o rosto, Alexandra tem uma visão do Jin. Então ela grita de repente no meio de uma conversa com Beaumont. Antes de partir, Beaumont convida Alexandra e Shannon para uma festa para comemorar a aquisição de uma antiga estátua. Mais tarde, Alexandra se encontra com a professora Wendy Derleth para questionar sobre a Opala de Fogo. A professora relata a ela que a Pedra do Fogo Sagrado foi mencionada pela primeira vez na Pérsia, aproximadamente 900 anos atrás. Houve rumores de que um feiticeiro da corte aprisionou um Jin dentro da pedra. Porém, a professora adverte que esse gênio não se assemelha ao retratado nos filmes. Para o povo da antiga Arábia, um Jin não era engraçado ou bonitinho. Era algo completamente diferente, a própria personificação do medo. Nesse exato momento, o Jin visita uma loja de roupas para adquirir um terno. Ao efetuar o pagamento pelas roupas, ele induz a mulher a desejar manter-se bonita para sempre. A mulher expressa tal desejo e, imediatamente, transforma-se em um manequim. Retornando à professora, esta relata que os Jin são obrigados a conceder 3 desejos à pessoa que os desperta. Porém, seu verdadeiro objetivo é dominar a Terra. Ela alerta que os Jin são muito mais poderosos do que os humanos podem imaginar e são extremamente malévolos. Em seguida, o Jin visita Nathanson na delegacia para pedir o endereço de Alexandra. Durante a conversa, o Jin percebe Nathanson observando um suspeito sendo interrogado por outro policial. Ele expressa seu desejo de que o suspeito cometa assassinato na presença de testemunhas oculares. E o Jin torna esse desejo realidade. O suspeito de repente toma a arma de um policial e atira em 2 detetives. Enquanto Nathanson e os demais policiais contêm o homem, o Jin examina uma pasta sobre a mesa de Nathanson e encontra o cartão de visita de Alexandra. Quando Nathanson percebe isso, o Jin concede ao suspeito forças para resistir aos policiais que tentam contê-lo. O suspeito consegue derrubá-los, e os policiais acabam por matá-lo. Em sua residência, Alexandra conduz suas próprias pesquisas e descobre que a Pedra do Fogo Sagrado, criada por um grande mago persa para proteger as pessoas dos Jin, é tanto uma maldição quanto uma bênção, pois serve como uma porta entre os mundos. E como todas as portas, abre-se em ambas as direções. Um Jin libertado pode utilizar a pedra para trazer sua raça para a nossa realidade e subjugar a humanidade. O Jin deve primeiramente portar a pedra, unindo as almas dos humanos que tiveram um único desejo concedido, e então ativá-la, localizando o humano que o despertou para este mundo e concedendo-lhe 3 desejos. A única limitação do poder do Jin é que só pode ser usado a serviço dos desejos. Naquela noite, o Jin dirige-se ao escritório onde Alexandra trabalha. No entanto, o guarda não o permite entrar. Então o Jin persuade o homem a fazer um pedido. O guarda expressa o desejo de que ele se retire, não deixando outra alternativa ao Jin, senão obedecer às ordens do guarda. Porém, o Jin deixa escapar que precisa entrar. Então o guarda afirma que adoraria em vê-lo tentar passar por ele. O Jin, então, transforma o guarda em vidro e passa por ele. Ao adentrar o escritório de Nick, o Jin solicita o endereço de Alexandra. Nick informa que não pode fornecer tal informação. O Jin então segura uma peça valiosa e pergunta a Nick se ele gostaria que ela se tornasse mais valiosa. Nick, evidentemente, concorda. O Jin transforma o artefato em ouro e extrai vários pedaços de diamante do objeto. Nick ainda se recusa a fornecer o endereço de Alexandra, porém cede quando o Jin lhe oferece qualquer coisa que ele possa desejar. Ao pedir $1 milhão, o Jin faz com que o avião em que a mãe de Nick está a bordo exploda. Antes do voo, sua mãe havia assinado uma apólice de seguro de voo que listava Nick como beneficiário. Enquanto treinava o time de basquete feminino no dia seguinte, Alexandra não conseguia tirar a joia da cabeça. Então ela pegou emprestado o telefone de Shannon para ligar para a professora. Ao devolvê-lo para Shannon, o Jin solicita emprestado o telefone e disca novamente o número que Alexandra ligou. Depois de devolver o telefone, Alexandra avista o Jin na arquibancada. Porém, ele desaparece quando uma das jogadoras bloqueia sua visão. Ao chegar em casa, Nathanson telefona para ela para alertar que um homem está procurando por ela. A ligação é interrompida quando o Jin começa a reivindicar as almas de todos que fizeram um desejo. Alexandra grita de angústia ao testemunhar isso acontecendo em uma visão. Após o desfecho, ela recebe um telefonema do Jin, que lhe informa que só ela pode libertar as almas. Alexandra visita o apartamento da professora Wendy para comunicar que o Jin está em seu encalço e que a joia foi carregada com as almas das pessoas. Ela pergunta a Wendy sobre possíveis ações a serem tomadas.
Porém, a professora observa que todos os feitiços e feiticeiros capazes de lidar com o Jin já não existem mais. Alexandra percebe que terá que confiar em si mesma. Entretanto, Wendy ridiculariza-a e ressalta que ela não poderá prevalecer contra os poderosos Jin que existiram antes do tempo. Alexandra fica desapontada e tenta partir, porém o Jin a impede. O Jin revela que matou Wendy após ela lhe suplicar para libertá-la de seu medo ao mostrar-lhe sua verdadeira face. O Jin questiona Alexandra sobre seus desejos, então ela expressa o desejo de vê-lo morto. O Jin concede isso como um desejo gratuito e dá um tiro em sua própria cabeça para demonstrar que é imortal e não pode morrer. Alexandra sente que não tem escolha senão fazer um pedido. Ela deseja saber o que ele é. O Jin a transporta para dentro da Opala de Fogo e mostra as atrocidades que está perpetrando com as almas que capturou. Em seguida, o Jin envia uma criatura reptiliana para persegui-la, e Alexandra foge. Quando o Jin aparece atrás dela, Alexandra expressa que não desejava que ele estivesse dentro da joia com ela. O Jin adverte que ela deveria ser mais cautelosa com seus desejos e ameaça ir atrás de Shannon. Diante disso, Alexandra utiliza seu segundo desejo para ser levada para seu apartamento sem ele. Alexandra descobre que Shannon já foi para a festa de Beaumont, então ela se dirige até lá com pressa. Ao chegar, o Jin aparece, então Alexandra solicita ao segurança que o impeça de segui-la. O Jin tenta persuadir o guarda com a ideia de escapar de seu trabalho monótono e buscar algo mais emocionante. Quando o guarda concorda, ele acaba dentro de um grande tanque de água de vidro. O Jin conseguiu em 2 minutos e meio. Quando Alexandra encontra Shannon na festa, ela a convence a ir embora, mas Shannon insiste em ficar. Shannon menciona que o homem que ela conheceu na quadra de basquete está presente na festa. Ela aponta na direção do Jin, que já se apresentou a Beaumont. Ao virar-se, Shannon já havia partido, então Alexandra tenta alcançá-la. O Jin relata a Beaumont sobre uma festa caótica que participou e que foi lembrada por séculos. Beaumont expressa desejo em organizar uma festa semelhante, e o Jin utiliza seus poderes para causar o caos, como fez séculos atrás na Pérsia. Meu Deus! Ainda não, humano. Logo eu serei. O Jin percebe Alexandra perseguindo Shannon. Ao alcançá-la, o Jin sugere que Alexandra pode interromper o caos desejando o fim de tudo. No entanto, Alexandra recusa-se a conceder seu terceiro desejo. Alexandra foge quando uma das estátuas de Beaumont ganha vida e a ataca. Quando ela se depara com Beaumont no corredor, ela pergunta se ele viu Shannon, mas ele começa a engasgar, e uma criatura monstruosa emerge da boca dele e agarra o pé de Alexandra com seu tentáculo. Ela quebra um vaso antigo e esfaqueia o tentáculo com um caco. Quando os seguranças chegam, as estátuas dos guerreiros ganham vida e os atacam. Os guardas atiram nas estátuas com suas armas, mas sem sucesso. E assim, as estátuas matam os guardas um por um. O Jin finalmente encurrala Alexandra e prende Shannon, tentando assustar Alexandra e fazê-la fazer o terceiro desejo. Alexandra se lembra do acidente no porto que destruiu a estátua. Então ela deseja que Torelli não estivesse bêbado no trabalho há 2 dias, o que o Jin é forçado a conceder. Mas isso desfaz os acontecimentos que se seguiram à destruição da estátua e prende o Jin novamente na Opala de Fogo. O agora sóbrio Torelli desce a caixa sem problemas. Alexandra visita Josh, agora vivo novamente, que nota que ela parece satisfeita consigo mesma, embora não explique o motivo. De volta à estátua de Ahura Mazda, que agora faz parte da coleção particular de Beaumont, a câmera dá um zoom no interior da joia e nos mostra o Jin em um trono, aguardando para ser libertado. Espero que tenham gostado. Até a próxima!